A paz, queridos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus. Esse amigo que vos fala, pastor Renivaldo, vai trazer aqui a palavra de Deus ao teu coração, onde eu vou procurar resumir aqui no Salmo 78:15, para que você possa entender, o que é a pessoa quando ela não põe a confiança no Senhor e Salvador Jesus. Salmo 78:15 diz assim: no deserto fendeu rochas e lhe deu a beber abundantemente como de abismo. Da pedra fez brotar torrente, fez manar água como rios. Versículo 18 diz: tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto ou do agrado. No versículo 20 em seguida diz: com efeito feriu ele a rocha, transbordaram caudais, pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? A Bíblia aqui está falando de um povo que Deus usou Moisés para tirar esse povo do Egito. E esse povo estava sendo levado para uma boa terra. E no meio do deserto era a travessia para chegar nessa boa terra. Esse povo começaram a questioná-lo porque estava sem água. E Deus disse para Moisés: toca na rocha e sacia todo o povo. Moisés toca na rocha quando o povo clama porque está com sede. E daquela rocha a Bíblia diz que no meio do nada, no meio do deserto, veja como Deus é Deus de provisão. Veja como Deus tem o poder, a grandeza, a magnitude de trazer à existência as coisas que não existem. Simplesmente Moisés pega o seu cajado ou o seu bordão, toca naquela rocha no meio do deserto. E de repente começa a jorrar água e se estende por todo o deserto como um rio. Ou seja, o deserto na vida daquele povo, Deus tornou em manancial. Um povo que estava no Egito, agora há pouco sendo escravizado, agora é livre e já está no manancial. Mas mesmo no manancial não está bom. Aí o povo pede alimento, Diz aqui no versículo 20: com efeito feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Deus já tinha dado água, o povo começou a questionar, perguntando se Deus podia dar pão para eles, Ou fornecer carne para o seu povo? Aí diz no 22: porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Deus deu água, Deus tornou o deserto daquele povo manancial. Deus fez chover pão do céu, choveu carne do céu. Mesmo assim, esse povo era incrédulo demais, continuaram não acreditando na salvação de Deus. Veja que no Egito eles não tinham nada do que no deserto eles já estavam vivendo. No Egito era escravidão, prisão, agora está no deserto, porém livre, e agora está tendo a sede saciada e as necessidades supridas. Mesmo assim continuaram deixando ser dominado pela incredulidade, deixando ser dominado pela dúvida, ser dominado pela incerteza, pela insegurança. Talvez você que vai ouvir essa mensagem, em algum momento na sua vida, a dúvida subiu o teu coração, nesse exato momento. Talvez você está passando por um período de dúvida, de incerteza, de insegurança. E eu te pergunto, por acaso você nunca experimentou da grandeza de Deus na sua vida? Para você estar com a dúvida no coração, para você estar sendo dominado pela incerteza, sendo dominado pelo medo, pelo pavor, você não confia na providência, no socorro, no cuidado de Deus? Porventura até aqui não te ajudou o Senhor? Por que da dúvida? Continua no versículo 22, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Por acaso você também não acredita? Para estar duvidando? Versículo 25: comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhe ele comida a fartar. Deus deu para aquele povo no deserto, tornou o deserto de mananciais, deu carne, deu pão, E o pão dos anjos não foi um pão qualquer, foi um pão tirado, diretamente do altar de Deus, tirado do santuário do Todo-Poderoso, um pão que foi tirado diretamente do fogo da sala do trono e foi trazido para esse povo no deserto. Não era o pão que eles estavam acostumados a comer no Egito, era o pão dos anjos lá no céu, lá do Todo-Poderoso. No 27 disse: também fez chover sobre eles carne como poeira. Ou seja, Deus deu comida com abundância naquele deserto, fez transbordo da água da rocha com abundância. Tudo no deserto o povo estava recebendo da parte de Deus em abundância, mesmo no deserto. Porém, mesmo recebendo em abundância carne, pão, água, liberdade, tudo em abundância, não estava bom. Aquele povo continuaram a incredulidade dominando eles, e eles simplesmente não acreditando na salvação de Deus, não acreditando no cuidado de Deus, vivendo o cuidado de Deus, vivenciando a providência de Deus no deserto, presenciando na vida deles próprio o socorro, a provisão do céu na vida deles no deserto. Mesmo assim continuaram não acreditando no socorro divino do Todo-Poderoso na vida deles. Você deve dizer: pastor, qual o motivo de tanta incredulidade? Pessoas cegas
pessoas que não querem enxergar, pessoas que nasceu para ser escravo. Eu costumo dizer que o escravo, ele nasce escravo, cresce escravo e morre como escravo. Tem crente nos dias de hoje assim, viu? Está como escravo, não está se dando conta, porque é incrédulo, duvidoso, a dúvida. Quem tem dúvida é escravo. Dúvida é coisa de escravo. A gente se torna escravo da dúvida. A gente se torna escravo da incerteza. A gente se torna escravo da insegurança e deixa de confiar no cuidado de Deus. Esse povo aqui, o deserto Deus transformou num manancial, fez chover o pão dos anjos do céu, carne como poeira Deus fez chover do céu, deu tudo com abundância no deserto. Esse povo nunca tinha vivido tantas maravilhas na vida deles como estava vivendo no deserto, enquanto atravessava para chegar na terra prometida. Mesmo vivendo tantas maravilhas, continuaram não acreditando na salvação a qual Deus estava propondo na vida de cada um deles. Tomara que você não esteja passando por um momento de insegurança, de dúvida, como esse povo estava. Para que você entenda, no versículo 32 diz assim: sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Adiante de tantas maravilhas, de tanta grandeza, adiante de tanta providência, de tanto socorro, com agir de maneira sobrenatural, de maneira poderosa naquele deserto, trazendo tudo com fartura na vida daquele povo, saciando aquele povo, suprindo aquele povo, libertando aquele povo, curando o doente, abrindo olhos dos cegos, fazendo o impossível, o improvável, o absurdo, o extraordinário por aquele povo. Deus estava cuidando daquele povo naquele deserto, como ao longo de 430 anos, eles nunca tinham sido cuidados no Egito. Mesmo assim, continuaram pecando contra Deus e não crendo no cuidado, na providência de Deus na vida deles. E por isso aconteceu que no versículo 33, por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito e terror. Deus estava trazendo providência, Deus estava trazendo socorro, Deus estava trazendo cuidado, Deus estava trazendo pão, Deus estava trazendo água. E não era um pão qualquer, o pão dos anjos. A água fez sair da rocha, água purificada, água cristalina, água da fonte da vida, porque jorrou da rocha. Mesmo assim, aquele povo continuou duvidando, não confiando na salvação e no cuidado de Deus. E o fato deles não confiarem diz precisamente no versículo 33, por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito e terror. Por acaso não é isso que nós estamos vivendo? Os dias não estão se abreviando, os dias não estão passando mais rápido. É o que diz no 33, né? E diz também, não só está passando mais rápido como um sopro, né? E os anos em súbito e terror. Cada dia passa está pior, por causa da incredulidade da humanidade. Deus está cuidando de toda a humanidade, Deus está trazendo providência. Deus quer cuidar cada vez mais de mim, de você, como de toda a humanidade, do mundo inteiro. Mas as pessoas rejeitam ser cuidado por Deus. Elas preferem ser cuidado pelos governos humanos, pelos homens. Inclusive crente que está com medo de ir para suas igrejas. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você pregador que fechou sua igreja, você não confia em Deus não? É isso mesmo. E você membro também que se escondeu, não vai na igreja congregar, você que em algum lugar que fugiu da sua igreja, você não confia que até no deserto Deus vai trazer evidência? Por que se esconder? Por que ter medo? Você não confia na salvação de Deus não? Você não crê que Deus é na sua vida? Você não crê que Ele vai te proteger? De que você está com medo? Por qual motivo? Ou você não acredita que Ele é poderoso para te livrar? E por essa incredulidade na vida de muitos, por causa da dúvida, porque estão aceitando que os homens estão aceitando o cuidado de Deus, a incredulidade, que esse versículo está se cumprindo. Por isso Ele fez que os dias se dissipassem num sopro. É assim que está acontecendo. E os seus anos em súbito e terror. Ou seja, o tempo está passando com tanta rapidez, e cada dia passa, os terrores só pioram. Os absurdos continuam, cada vez com mais frequência. A destruição, a mortandade, cada dia pior. Sabe por quê? Estão confiando no homem, deixando de confiar em Deus. É hora de nos posicionarmos, de levantarmos, de fazermos algo diferente, tomarmos altitude que nunca tomamos. É momento, é hora, senhores e senhoras, que eu vou ver essa mensagem, de nos colocarmos na posição de crente, mas é crente mesmo, não é convencido de achar que é crente. É hora da gente se colocar diante do nosso Deus, nos posicionar e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu confio no seu cuidado,
Eu estou pronto para o que der e vier. Disse o apóstolo Paulo, certa ocasião, ele disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo disse isso. E por essa razão, por causa da dúvida das pessoas confiarem em homem, não em Deus, os dias estão passando como um sopro. E cada dia, mesmo passando rápido, os terrores só pioram cada vez mais. Falta de confiança. Nós devemos confiar menos nos homens, menos nos governos, menos naqueles que se acham que a autoridade não são. E confiar mais em Jesus Cristo. Não ter medo dos homens, mas temer a Deus. Não confiar em homens. Aliás, Jesus disse: maldito homem, confia no homem, mas confiar no Todo-Poderoso. Será que esses sinais que estão acontecendo são por acaso? Quando é que a humanidade vai se dar conta disso? Inclusive você, que talvez está com medo na sua igreja. Para finalizar, ele disse, no 34, quando eu fazia morrer, então buscava arrependido e procurava a Deus. Quando Deus permitiu que aquele povo começava a morrer, aí eles se arrependeram e começaram a buscar a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Quando Deus permitiu que aquele povo começasse a morrer, aquele povo se arrependeu e voltou a buscar Deus novamente. Lembrou do que Deus havia feito por eles no deserto. Lembrou que no deserto Deus deu água como de abismo, pão com fartura, carne com fartura. Deus cuidou deles como ninguém pode lembrar. Se arrependeram, mas teve que morrer muita gente para eles se arrepender. Aliás, morreram todos praticamente, para que pudesse haver arrependimento na vida daquele povo, do resto que sobrar. Eu te pergunto, quando é que você vai confiar em Deus? Quando toda a humanidade morrer? Quando é que vão se render? Quando é que vão se prostrar? Quando morrer todo mundo? Nós temos que tomar atitude antes que isso aconteça, porque muitos já morreram, e se não se arrependerem, muitos vão continuar morrendo. Mas Deus está dando chance e oportunidade para que a humanidade se arrependa e conheça Ele enquanto há tempo. Divulga esse vídeo. Deus te abençoe. Forte abraço em nome de Jesus.